Boa noite, irmãos que estão aqui em nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja de Jesus Cristo, nessa casa de oração, para juntos, Senhor, prestarmos um culto a Ti. Senhor, dirige-nos, Senhor, em tudo que fizermos, para que tudo que fizermos possa ser também do Seu agrado, Pai. Toma cada vida em Tuas mãos, tenha uma bênção especial para cada um de nós, Pai, mas que principalmente nós possamos chegar ao Teu trono de graça através dos nossos louvores, através da nossa adoração, prestando um culto a Ti, porque a Ti seja toda a honra e toda a glória. Senhor, que Tu possas estar trabalhando na vida de cada um de nós e também na vida daqueles que ainda hão de assistir esse culto, que esse culto possa continuar falando aos corações. No nome de Jesus, amém. Nós vamos estar agora pedindo àqueles que entram no nosso culto. Nós já temos aqui algumas pessoas que já estão assistindo. Agora eu pude visualizar abrindo o culto. Então nós queremos mandar um abraço para cada um de vocês e que vocês possam estar aí compartilhando com os grupos nos quais vocês pertencem. Eu vou compartilhar agora com os grupos para que nesse compartilhamento eu possa estar alcançando colegas, amigos, parentes, e você pode fazer o mesmo, e assim está ajudando a divulgar esse trabalho, esse culto na presença do Senhor. Bom, nós vamos estar louvando a Deus, mas antes de começarmos o louvor, eu quero parabenizar aos pais. Parabéns a todos os pais que estão aqui, os pais que estão agora assistindo o culto. Que Deus abençoe a vida de vocês, que os filhos possam estar sempre valorizando os pais. A gente quer agradecer aqui a presença do Washington, que está aqui com a gente, nessa noite, do Kelvin, que está aqui abrilhantando desde de manhã o nosso culto, a Flavinha, a dona Valquíria, obrigado pela presença de vocês, o Kleber hoje com a família, obrigado por... é visitante, Faz tanto tempo que a gente não vê, a gente tem que brincar um pouquinho e falar da alegria de tê-los aqui com a gente. Bom, nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro louvor. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus, cantando o primeiro cântico de adoração. Eu jamais serei o mesmo. Quando nós temos um encontro com Deus, um encontro em Jesus Cristo, o Senhor nos transforma. E essa música fala desse encontro com Deus que nos faz sermos totalmente diferentes. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar
jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, Amém. Nesse momento nós vamos dar a oportunidade para os irmãos que querem entregar seus dízimos e suas ofertas. E para você que está nos assistindo pela internet, nós também damos essa oportunidade, porque cremos que o culto, ele também envolve entrega. E se temos a oportunidade de fazê-lo e se propormos em nosso coração, nós podemos assim fazer. E nós colocamos aí para você o número da conta corrente, do CNPJ da nossa igreja. Você pode estar ajudando com aquilo que propor em seu coração. Nesse instante nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Nós estamos felizes porque estamos vendo aqui a nossa irmã Edna. Ela sofreu um acidente doméstico. Ela está lá sentadinha lá atrás. Ela tomou um tombo. Acho que ela estava treinando para o final das Olimpíadas, mergulho no seco, né? Aí tomou um tombo, caiu de mau jeito lá, machucou a mãozinha, mas hoje já está melhor, já está aqui com a gente. É bom vê-la aqui conosco e recuperada. Mas temos irmãos que a gente precisa com mais intensidade estar buscando a Deus e pedindo por eles. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. O Daniel, pai do irmão Eliezer, a Cleide Portugal, que pede pela família, pela saúde, a Carmen, problemas de saúde, família, a Marisa, irmã da nossa irmã Francisca, o Wellington, a Viviane, o Elcio, o Henrique, o Luiz Henrique, o Carlinhos, a dona Edmeia, a Rosane Carrara, a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, a irmã Maria Elita é uma das que eu gostaria que os irmãos orassem, porque amanhã parece, né, vai ser autorizado o uso da traqueotomia, porque ela já está entubada há algum tempo, então precisa ser trocado pela traqueotomia, até para fazer mais bem a ela, né, no tratamento. A nossa irmã Maria Elita é uma irmã que ela já passou por muitas situações nos quais os médicos desenganaram, disseram que ela não tinha mais solução, né? Mas eu ainda creio que ela ainda vai dar prova de que ela é resistente mais a essa luta, tá? Então vamos estar orando pela irmã Maria Elita, que está internada aqui no Hospital Che Guevara. Vamos estar intercedendo por ela. A Taizinha, o Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, a Tua igreja levanta um clamor por esses irmãos, por essas pessoas. Algumas delas não fazem parte do nosso convívio, Pai, aqui na igreja, mas chegam até nós para que nós possamos, nesse momento, estar exercendo o nosso sacerdócio diante do Senhor. Mas, Pai, para isso, Pai, nós queremos, Senhor, a intervenção do Espírito Santo de Deus, a nos ajudar, ajudar nas orações, para que, com gemidos inexprimíveis, nós possamos alcançar o Teu trono de graça, assim como a palavra do Senhor nos diz. E através do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós possamos entrar no Santo dos Santos. Pai, toma cada vida em Tuas mãos. Pai, toma, Senhor, cada pedido feito, cada problema, cada dificuldade, que Tu possas entrar com providência e que Teu nome seja engrandecido em cada vida. Muito obrigado pelas ricas bênçãos recebidas, no nome de Jesus. Amém.
Vamos continuar a louvar ao nosso Deus com mais um louvor. Galileu. Nós vamos estar entoando esse canto. As palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do Galileu. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do Galileu. Podemos assentar, irmãos.
Hoje pela manhã nós falávamos sobre filhos que pertencem a Deus o Pai. Uma alusão ao Dia dos Pais, que fala sobre os pais humanos, mas Deus, Ele é o nosso Pai maior, o nosso Pai eterno, aquele que tem um cuidado, um carinho e buscou um relacionamento conosco em Cristo Jesus para estreitar esse relacionamento de pai e filho, Ele Pai e nós os seus filhos. E esse momento no qual nós vamos contextualizar a história que está no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12, era um momento muito difícil que os discípulos e o próprio Jesus Cristo estava para enfrentar. Então havia um ambiente triste, um ambiente bastante angustiante, vamos dizer assim. E nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 12, na Nova Tradução, linguagem de hoje. E diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho, e vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que vocês não crê? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam, pelo menos, por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Aplica em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é importante a presença do pai e da mãe. Quando a gente perde alguém, a perda mais dura que nós enfrentamos são as perdas dos nossos pais. Porque uma coisa nós podemos esperar, que o pai e a mãe amam o seu filho. É um amor que ultrapassa as outras qualidades, vamos dizer assim, de amor que existe nesse mundo. E como a figura do pai, agora nós vamos nos deter na figura do pai. As mães não fiquem chateadas, até a Cristiana estava falando, né? Engraçado, no Dia das Mães, quando é Dia das Mães, tem até fogos para começar o dia de domingo. No Dia dos Pais não tem fogos não, né? Mas a gente vai falar um pouco dessa realidade do que é o pai na vida de uma família.
E o que é Deus o Pai para nós, né? A gente vê como é importante a influência do pai, tanto na vida do casal, né, como o pai esposo, mas também na vida dos filhos. O referencial que ele representa, ele representa um referencial tanto para o filho quanto para a filha, tá? Para o filho, aquele filho que vai ver aquilo que ele quer se transformar no futuro. Então, se o pai for um bom referencial, o seu filho também terá um bom futuro, tá? E assim a menina também vai querer namorar um parecido com o pai. Marco, imagina, né, que a sua filhinha vai procurar alguém parecido com você. Mais ainda, não, mas é que seja, mas é bom procurar, porque aí você já sabe, opa, vai encontrar alguém do jeito que eu quero, né? Por quê? Ela não vai buscar uma referência diferente daquela que ela vê no relacionamento seu com a sua esposa, seu com ela. Olha, irmãos, o mundo tem muita maldade nos nossos dias. Então, o pai, antigamente, ele tinha a tranquilidade de colocar uma filha no colo, para poder fazer um carinho nela, um carinho de pai. Hoje em dia, se uma câmera de um celular flagrar uma situação dessa, corre o risco do pai ser acusado até de abuso sexual. Nós estamos vivendo nesse mundo. E também pais que, infelizmente, eles abusam mesmo das crianças, abusam dos seus filhos, né? Porque se a gente for olhar aonde acontecem os abusos infantis, a gente vai encontrar em meio à família. Infelizmente, nós vivemos num mundo mau, onde pais abusam dos seus filhos, tios e tias abusam também dos seus sobrinhos, até avós fazem esse tipo de coisa, mas o referencial pai é algo muito importante. Aquele que é bom referencial de pai, como ele é importante no seio da família. É uma responsabilidade que Deus dá para que seja administrada por uma pessoa e o quanto isso é de responsabilidade na vida de uma pessoa, mas também prazeroso, porque quando chega um dado momento que seus filhos encontram uma maioridade, vem ali a recompensa, o reconhecimento dos filhos pela presença paterna, que foi tão importante na vida deles. Então, os seus pais se realizam naquilo que seus filhos se tornaram. Aqui, nós vamos estar falando de Deus, o Pai, e Jesus Cristo falando sobre essa entrada na filiação de Deus. Pela manhã, nós estávamos lendo lá no livro de Romanos, capítulo 8, que nós fomos feitos filhos por adoção e entramos na família de Deus. E a gente falava ali, né, o que Paulo estava dizendo à igreja, e aqui não, o próprio Jesus Cristo está falando com os seus discípulos. Como eu estava falando, o contexto era muito perturbador. Aqui, quando nós lemos assim, não fiquem aflitos. Às vezes eu até tenho dificuldade para ler uma outra tradução, porque já me vem na tradução esse texto, a tradução Almeida Corrigida e Fiel. Então a gente já vai automaticamente lendo o texto, e às vezes a gente atropela um pouco a leitura do texto. Mas na Almeida Corrigida e Fiel diz: não se turbe os vossos corações, né? Credes em Deus, crede também em mim. Então, eles estavam vivendo um momento de perturbação. Eles estavam com a mente perturbada, eles estavam aflitos, porque seria a última ceia. Pela manhã eu estava falando como nós absorvemos, eles estavam absorvendo todo esse clima que estava ali para acontecer. Jesus Cristo dizendo tudo que estava para acontecer, que ele iria ser entregue, que Pedro iria negá-lo.
E Pedro dizendo, não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. E Jesus Cristo falando, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, Pedro. E Pedro sai com aquela notícia ali de que isso iria acontecer. Como isso era perturbador para os discípulos receberem isso. Jesus Cristo dizendo que ele seria entregue nas mãos daqueles que iriam ali matá-lo. E aqueles discípulos estavam vivendo esse ambiente. Mas ele diz, não fiquem aflitos. Na casa do Pai, nós não podemos permanecer aflitos. Porque Jesus Cristo, ele falou assim, vocês não podem ficar aflitos. Não é assim que o texto diz. Ele diz assim, não fiquem aflitos. Porque há coisas que nos trazem aflição, claro que sim. E isso é natural para nós. Se nós não sentirmos aquilo que o ser humano sente, tem alguma coisa de errado conosco. Tem alguma coisa de errado. Se há uma frieza dentro de nós, há alguma coisa acontecendo em nós que não é natural. Então a aflição era algo que os discípulos tinham que realmente estar naquele momento sentindo. Mas Jesus Cristo fala, não fiquem aflitos, vocês não podem continuar nessa situação, vocês não estão sozinhos em meio a essa aflição. Porque Jesus Cristo, ele falou sobre a questão da aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que buscar, dentro dos momentos de aflição, ânimo, para que nós possamos vencer as aflições. E quando a gente fala na casa do Pai, aqui, né, é bom nós entendermos isso, porque a gente vive na casa do Pai, não só quando nós estamos num salão de culto. Jesus, ele deixa claro que a casa do Pai já não seria mais um lugar, seria a presença dele. Então, na hora da aflição, eu não estou podendo ir na igreja. Na hora da aflição, eu não estou podendo estar no culto, porque estou com dificuldade de estar. Mas se você pode, é melhor você estar, porque vai te fazer bem. Eu sei, porque eu já experimentei várias vezes isso na minha vida, já passei por várias aflições. Como uma pessoa normal, enfrenta todas as aflições. Mas em todas elas, a gente tem que entender o seguinte, nunca nós podemos dizer para o Senhor assim, Senhor, eu vou dar um tempo, porque eu estou vivendo esse momento difícil. Não, é no momento de aflição que mais nós precisamos estar na casa do Pai, mais nós precisamos estar na presença de Jesus. Estar na presença de Jesus é estar na casa do Pai. Se pudermos estar numa igreja, prestando um culto, mesmo nos momentos de aflição, isso será bom também para nós. Nós não podemos deixar de estar prestando o nosso culto. Isso faz bem à nossa mente, isso faz bem ao nosso lado psicológico até. Não sabem disso, né? Ele cuida da nossa mente, ele cuida do nosso lado psicológico. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele não estava fazendo os cultos dele até há poucos domingos, e ele falou, e os cultos eram só pela manhã, e nem durante a semana eles estavam se reunindo. Ele virou para mim e falou assim, pastor, eu preciso começar os cultos, porque muitos membros da minha igreja estão enfrentando uma doença psicológica, até pela falta de não estarem adorando a Deus, não terem um momento de adoração na casa de oração, que é o templo. E é verdade, irmãos, muitas pessoas enfrentam essa situação porque elas não estão buscando a presença do Senhor em adoração. A gente pode fazer isso em casa? Pode. Ontem eu com a Cristina, eu estava em casa, já tinha acabado de preparar ali o estudo da escola bíblica dominical, a mensagem de manhã e de noite, eu deixo para fazer isso no sábado, que é um dia que a nossa mente está voltada mais para as coisas de Deus e também para casa. E quando eu terminei tudo,
eu recebo uma ligação de um irmão, de uma outra igreja, aflito. Pastor, só pode vir agora, agora. Falei, irmão, eu não estou vestido, pelo menos eu preciso me vestir. Ah, pastor, vem logo, vem logo. Um irmão de uma outra igreja, vem logo. E aí eu saí de casa, botei um agasalho, estava bastante frio ali na minha região, e na região na qual eu ia também, estava muito fria. Quando cheguei lá, uma pessoa andando de um lado para o outro. Andando de um lado para o outro. Era um irmão dessa pessoa que é irmão de uma outra igreja. Ele andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Eu falei, meu filho, o que aconteceu? Pastor, eu não estou conseguindo me desligar. Eu estou a mil, estou cheio de problemas. E começou a me contar os problemas, começou a me contar os problemas, os problemas, os problemas. E eu pude entender que aquilo que ele estava enfrentando era algo psicológico, era uma aflição de origem psicológica. Mas, conversando com ele, eu cheguei a uma conclusão também, que as pessoas acham, e ele achava isso, e muitos acham, que dá para você ser crente sozinho, em casa, fazendo a sua leitura bíblica, a sua oração, ligando a sua internet e vendo culto, e você ser crente em casa. Jesus Cristo criou a igreja justamente para que a igreja ela fosse uma só. Pararam para pensar nisso? Quando eu estou aqui, eu estou um com os irmãos. Nós somos um só coração. Nós somos um só coração nesse momento. Quando um ora, todos oram aquela oração, acompanha aquela oração. Não é assim? Quando um lê a leitura bíblica, todos acompanham aquela leitura bíblica. Quando um está pregando, todos estão também naquele momento recebendo até uma mensagem diferente em seus corações. Isso já aconteceu comigo. Deus está pregando na igreja, no final do culto, o irmão me falou uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha pregado. Pastor, o senhor falou isso. Eu falei, gente, não falei nada disso. Eu fiquei pensando, eu não falei nada disso. Mas o Espírito Santo de Deus transformou aquela mensagem para aquilo que ele precisava ouvir. Impressionante como isso acontece. E isso acontece no momento de adoração. Isso acontece muitas vezes com a pessoa que está aflita. Ela precisa ouvir uma palavra de consolo, uma palavra que levante ele daquele desânimo espiritual que ele está, daquela aflição que ele está sentindo. E aí vem o Espírito Santo e acalenta, abraça aquela pessoa e fala no ouvido dela coisas que são totalmente diferentes daquela que o pregador está falando. E quem prega é o Espírito Santo, não é o pregador. Se fosse eu, não havia o porquê dos irmãos estarem aqui me ouvindo, se não é o Espírito Santo de Deus. E naquele momento, o Senhor está dizendo para eles, não fiquem aflitos. Vocês podem até passar pela aflição, mas vocês não podem permanecer nessa aflição. E a gente sabe que muitas pessoas estão em aflição nesse momento. Eu falava para aquele rapaz, olha, você fez o certo em primeiro lugar. Eu não vou resolver o seu problema psicológico. Eu não poderia me arvorar a querer resolver problemas psicológicos. Eu não sou um profissional na área psicológica. Eu pude identificar e depois dizer para ele, você precisa procurar um psiquiatra para tomar até um remédio, para que você fique equilibrado emocionalmente. Ah, pastor, não era isso que você tinha que dizer. Era sim, porque senão aquela pessoa não vai sair daquela situação psicológica na qual ela está vivendo. Eu direcionei ele, mas uma coisa que eu falei, a primeira coisa que você fez foi buscar ao Senhor. Você fez o certo. E eu estou aqui representando Deus e falando para você o seguinte, se você está longe, volte. E o rapazinho que estava junto com ele virou e falou assim, ele já me chamou e eu não fui. Às vezes aflições nós passamos, por quê? Porque também nós não estamos na presença de Deus, na casa do Pai, diante de Jesus Cristo. Porque eles iriam permanecer na aflição,
se não é a presença de Jesus naquele momento, trazendo alento aos seus corações. Então, na casa do Pai, nós podemos encontrar ali aquilo que vai nos ajudar no momento de aflição. Em segundo lugar, na casa do Pai tem um lugar. Ah, mas não tem o meu lugar na casa daquela igreja, não tem lugar para mim. Tá? Não existe um lugar, eu não me encaixo naquele lugar. Olha, o colégio apostólico é um dos lugares mais diversificados que a gente vê na Bíblia. Existia ali um grupo de pescadores? Sim, eles tinham uma característica que era serem pescadores, mas até aqueles pescadores não eram iguais. Pedro não era igual a João, não era igual a Tiago, não eram. Eles eram totalmente diferentes. Se a gente vê a história do ministério de Jesus contada nos evangelhos, você vê que são pessoas totalmente diferentes. Haviam até revolucionários ali, zelotes. Havia um zelote. Sabe o que era um zelote? Um zelote era aquele que, quando via um soldado romano, ele se escondia atrás de uma pilastra, pegava um pedaço de pau, e com um pedaço de pau, ele deixava aquele romano chegar perto e enfrentava aquele romano à espada. Isso era um zelote. E ali existiam zelotes também. Ali existiam pessoas chamadas filhos do trovão, pessoas que tinham um temperamento muito, muito forte. Ali existia até o diabo, até aquela pessoa que o entregou. E antes um pouco, Jesus Cristo ele fala que um seria o traidor, um de vós é o diabo, era Judas. Então, dentro do colégio apostólico, haviam várias pessoas, e Jesus Cristo colocou elas ali na casa do Pai naquele momento. Então, independente da característica que nós tenhamos, daquilo do nosso comportamento, porque, olha, muitas pessoas, elas estão na sociedade, são o que são, por quê? Se você olhar no histórico de família, você vê por que elas têm essa característica. Vieram de famílias que são contextos diferentes. A minha família foi igual à família dos irmãos? Eu fui tratado no mesmo ambiente? Claro que não. Eu e a Cristina, quando nos casamos, a minha família era um contexto, a família da Cristina era outro, totalmente diferente. A Cristina, então, que vem de uma família que tem um pai que casou depois e teve mais 3 filhos, se você olhar dentro da própria família dela, né, Cristina, os contextos diferentes, os filhos são diferentes, porque vieram de uma mãe diferente. Então você vê isso acontecendo dentro de uma sociedade, dentro da igreja também. Mas Jesus, ele aceita aquelas pessoas mesmo com características que se divergem, totalmente diferentes. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo e pensamos assim, eu não tenho condições de ser crente. Muitas pessoas dizem isso. Mas muitos também falam dessa forma para arrumar uma desculpa para não estarem na presença do Senhor. A verdade é essa. Olha, uma vez um colega meu virou e falou assim: olha, eu decidi convidar um bandido para ir à igreja no aniversário da igreja. Deus propôs no meu coração. E aquele bandido, ele me conhecia porque também eu andei na bandidagem e ele me conhecia. E ele ficava impressionado comigo como é que Deus conseguiu me mudar. E ele falava: olha, rapaz, quando você saiu do meio da bandidagem, eu falei assim, fulano não vai ser crente nem aqui nem na China. Porque quem ele é, Deus não tem condição de transformar a vida dele. E ele foi transformado. E aí, aquele bandido, ele foi lá na boca de fumo, virou para aquele bandido que era o dono da boca de fumo, virou para ele e falou assim: fulano, domingo que vem vai ser aniversário da igreja, eu quero que você vá.
Ele não vou de jeito nenhum. Respeito muito você, respeito muito a igreja. Você vê que o pessoal lá passa lá, não faz nem bagunça perto da tua igreja. Você não vê nem gente armada passando lá em frente à igreja. Ele falou, não, você vai, porque o Espírito Santo falou no meu coração para te convidar. Eu não vou convidar mais ninguém, eu só vou convidar você para o aniversário da igreja. Aí ele olhou assim para a cara desse meu amigo, eu estou falando sério. Eu não vou nem chamar mais ninguém. Se você não for, o Espírito Santo vai estar cometendo algum erro nessa situação aí, porque mandou chamar você. Aí o camarada se sentiu ali contra a parede, vamos dizer assim, naquele convite. No domingo à noite, quem estava lá? O bandido. E ele ficou do lado daquele bandido. E ficou. Daqui a pouquinho ele começou a ver aquele bandido tremendo. Aí ele virou para o bandido e falou assim, você está com medo. Aí o bandido olhou para a cara dele, estou com medo de quê? Eu não tenho medo de ninguém. Eu falei assim, aí ele falou assim, você está armado? Eu falei, estou. Você não está com medo? A arma que você tem não vai resolver nada nessa situação. E quem está te deixando com medo é a presença de Deus agora nesse momento, que está mostrando quem você é. Você está com medo de olhar para você mesmo nessa hora. E aí ele desabou a chorar. Desabou a chorar e virou para o colega e falou assim, eu não tenho condições. Como é que eu vou sair da onde eu estou? Ele falou, eu saí. Ah, mas eu não tenho condições, você conseguiu. Eu falei, não, eu não consegui. Deus é que conseguiu. Porque por mim mesmo eu não conseguiria. Eu não poderia estar aqui. E hoje em dia, eu sou aquele que você olha e fala assim, como é que fulano é o que é? Porque ele me fez o que eu sou hoje. Para você também tem um lugar aqui, nessa casa. E ele está te chamando. Aquele homem relutou, chorou. Lutou com ele mesmo, saiu dali sem permanecer na casa do pai, mas mesmo para aquele bandido, que enfrentava outros bandidos, matava pessoas, corrompe, né, menores com a sua droga, traz ali violência àquele bairro no qual ele vivia. Mesmo para esse, existe um lugar na casa do pai, na casa do meu pai. Em outras traduções, há muitas moradas. Aqui na linguagem de hoje diz, na casa do meu pai tem um quarto. Tem um quarto. E esse quarto, ele está reservado para você. Ele está reservado para mim. Ele está reservado para aquele que quer entrar. Só querer entrar. É interessante que não somos nós que procuramos a Deus, é Ele que nos procura para entrar na casa do Pai. Quando a gente vê lá em Apocalipse, né, capítulo 3, a gente vê assim, o Senhor falando, eis que estou à porta e bato. E o que está batendo a porta? Sou eu? É Deus, batendo a porta do meu coração. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele comigo. É o Senhor que bate a nossa porta e fala assim, tem lugar na casa do Pai. E Ele está dizendo nessa noite, para aqueles que estão nos acompanhando na internet, para aquele que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, hoje, tem lugar para você. Aonde você está? Para onde você vai? Porque Ele está preparando uma morada para nós lá no céu. Ele já está preparada, na realidade, essa morada no céu. Só falta eu querer entrar nessa morada. Em terceiro lugar, para a casa do Pai, existe o caminho. E esse caminho, ele se chama Jesus Cristo. Sempre quando eu falo desse caminho, Jesus Cristo não é só você olhar e falar assim, não, eu aceito a Cristo como meu Salvador, porque Ele é o caminho. Não. Você precisa imaginar o seguinte, a tua caminhada para chegar até o Pai, sendo a caminhada chamada
caminho Jesus. No caminho Jesus, como é que você deve viver? É algo que a gente deve pensar. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu já aceitei a Cristo, já abriu meu coração para Jesus. Mas como é que está a tua caminhada nesse caminho chamado Jesus? Será que nesse caminho chamado Jesus, você tem trilhado ele de acordo com o nome que ele tem? Crentes hoje em dia que vivem a sua vida, que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, como é que pode viverem uma vida que estão vivendo sabendo que eles precisam estar no caminho do Senhor? O caminho é Jesus. Jesus está vivendo naquele caminho, Jesus está aceitando a vida que nós estamos trilhando nesse caminho de Jesus. Crentes que naturalmente saem e bebem, saem e usam palavras torpes. Às vezes a gente abre a internet, vê lá uma pessoa que se diz membro de uma igreja, crente, cada um vai dar a sua conta daquilo que diz. Eu sou crente em Cristo Jesus. Você vai dar conta sobre isso que você fala. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu preciso fazer também. É assim que funciona a questão de você assumir um compromisso de seguir a Jesus. Mas a gente vê pessoas que se dizem ter uma fé em Deus o Pai, em Deus, mas trilhando um caminho que esse caminho não se chama Jesus. Nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar assim, meu Deus, se eu estou trilhando esse caminho, Jesus está satisfeito com a minha vida? Deve ser uma pergunta pessoal de cada um de nós, minha e de cada um que está ouvindo essa palavra nessa noite. O caminho que se chama Jesus, eu estou trilhando, eu sou o caminho. Ele chega para os seus discípulos e fala assim, peraí, qual o caminho? Eu sou o caminho. Eu estou com vocês há 3 anos, e vocês não sabem que eu que sou o caminho? Eu que sou o exemplo. Tudo que eu fiz, vocês precisam fazer da mesma forma. É difícil, pastor, não tem como. Tem como. O Espírito Santo nos deixa aptos a trilhar esse caminho. Não sou eu que trilho esse caminho por mim mesmo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí me dá condições de eu trilhar esse caminho chamado Jesus. E na casa do Pai, o que eu posso fazer? Quando ele finaliza essa mensagem aos seus discípulos, ele diz assim, só que às vezes a gente fica pensando assim, como as pessoas poderiam superar aquilo que Jesus Cristo fez? Como nós podemos receber essa mensagem e pensar assim, como eu posso fazer o que Jesus fez e ainda fazer mais ainda? Nos versículos 11 e 12 diz assim, creiam no que lhes digo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Aí os discípulos devem ter pensado assim, olha, é mesmo, né? Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Um próprio fariseu chegou diante de Jesus, Nicodemos, ele diz assim, Senhor, nós cremos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se não for de Deus. Um fariseu, um mestre, dizendo isso. E os seus discípulos que confiavam e criam no seu mestre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim, as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Ele fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Espera aí, eu tenho o poder de Jesus Cristo, eu posso fazer a mesma coisa
não está se falando de poder, não está se falando de milagres, não está falando de multiplicação de pães. Se nós olharmos para isso, naquilo que era a intenção de Jesus Cristo ao vir ao mundo, essas coisas são secundárias, perto daquilo que é maior no reino de Deus, é fazer a sua obra. E o que é fazer a obra de Deus? É levarmos a salvação, a pregação do Evangelho, para que todos creiam em Cristo Jesus. Qual é o maior de todos os milagres? Hoje o meu milagre vai chegar. A gente canta esse cântico, um cântico que quando a gente canta, a gente pensa em vários milagres, né? Que a gente quer que aconteça na vida da gente. Às vezes você tem um anseio na sua vida e você pede assim: Senhor, faz um milagre, faz isso na minha vida. Pode ser uma cura, pode ser um anseio, uma casa, um objetivo seu no emprego, qualquer coisa. Você não sabe, uma mudança de vida de alguém na tua família. Mas o maior milagre que Jesus Cristo trouxe ao mundo é chamado do milagre da salvação. E nós temos em nossas mãos ou em nossos lábios a palavra de salvação dada a nós. Jesus Cristo, naquele momento, ele pregou aos seus, mas os seus não receberam. O evangelho foi direcionado ali aos seus, aqueles que estavam em Jerusalém, os judeus e cercanias. Mas os discípulos, quando receberam a ordem, eles receberam a ordem dizendo o seguinte: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, obras maiores, todas as nações. Ele falou que isso nós podemos fazer. Mas sabe, como nós podemos alcançar um objetivo na nossa vida? Por exemplo, há jovens aqui que ainda estão pensando aqui em fazer faculdade. Há alguns que já não são tão jovens, mas ainda querem fazer. Nós estávamos falando pela manhã, querem ainda realizar sonhos, fazer uma faculdade. Nossa irmã Juraci, por exemplo, ela está cursando uma faculdade. Ela está atrás do objetivo dela. Como é que nós alcançamos esses objetivos? Nós propomos em nossos corações. E aí vai depender de quê? Da dedicação que nós colocarmos nesses propósitos. Não é verdade? Eu quero passar por uma faculdade. Qual faculdade você quer? Eu quero uma faculdade pública. Você vai se dedicar mais ainda, porque a disputa vai ser maior. Eu quero um emprego. E na área X. Tá bom, você quer? Quer. Então você vai se dedicar e você vai se propor a isso. Na obra do Senhor também. Se você quer alcançar obras maiores, se você se propor, Ele há de permitir que você faça obras ainda maiores do que Ele. Ele falou isso para os discípulos. Na casa do Pai, há uma obra a ser realizada por nós. E foi conferida a nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Nós queremos, também finalizando o culto, agradecer aqui a 2 irmãos que fizeram algo pela nossa igreja, pelo salão da nossa igreja, né? A gente pela manhã chegou na igreja, o sol estava bem quente, e aí a igreja estava bonitona, sorrindo para nós, né? Vocês irmãos repararam, a frente da igreja foi toda pintada por 2 irmãos, o irmão Jorge e o irmão Neuci. Eu sei que eles não gostam que falem, não estou nem aí para eles, né? Falo mesmo, né? Eles não gostam que falem o que eles fazem, não. Mas olha, dê honra a quem tem honra, a própria Bíblia diz isso, tá? Esses irmãos vieram aqui, pintaram a frente da nossa igreja, e a frente da nossa igreja está com a cara bem bonita,
para nos receber. Deus abençoe a vida desses irmãos. Obrigado, irmão Nessim, em nome da igreja. Obrigado, irmão Jorge. Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que Deus nos abençoe. No domingo que vem, à noite, nós teremos um culto aqui. Eu vou convidar algumas pessoas para cantar também. Será o aniversário de 6 anos de ministério aqui à frente da nossa igreja. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a estarem aqui. A gente faria essa comemoração hoje, mas como hoje é Dia dos Pais e a gente achou que muitos ficariam até em casa comemorando um pouco mais, e a gente entenderia se isso acontecesse, né? A gente pensou assim, vamos transferir para o domingo que vem. Então, no domingo que vem à noite, nós estaremos aqui em comemoração dos 6 anos à frente dessa igreja. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, convidar aqueles que estão nos assistindo pela internet. Se você puder estar aqui com a gente, ficaremos muito felizes, né? A Cristina parece que depois tem uma lembrancinha, tem para entregar ao pessoal? Já entregou? Ah, a Cristina está mais esperta do que eu. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Todavia me alegrarei. Irmãos, esse é um dos cânticos que eu mais gosto, né? Mas não sou eu que peço não, o Jonatas que coloca. Olha a letra desse cântico. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu creio. Então nós vamos estar nesse momento louvando a Deus e dizendo isso em oração. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu
pela manhã, eu creio. Ainda na figueira não floresça, e não mais alto na vide, e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim,
obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nessa casa de oração, para ouvirmos, Senhor, que há um lugar na casa do Pai, e que esse lugar, Senhor, já está sendo ocupado por muitos que já abriram o seu coração para receberem esse lugar, para habitarem, Senhor, não só na eternidade, mas já aqui nesse mundo, vivendo na casa do Pai, na presença de Jesus Cristo. Que Tu continues falando aos corações, para aqueles que ainda não abriram a porta do seu coração, abram para Jesus Cristo entrar, no nome de Jesus. Amém.